Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do Isa e as Belas. Eu estou muito feliz de estar de volta e hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso que o Senhor tem tocado no meu coração, que vamos falar sobre adolescência. E para estar comigo falando sobre isso, eu chamei uma pessoa muito especial para mim. Ela é líder de adolescentes na nossa igreja, ela é psicóloga sistêmica familiar e ela é uma grande amiga. Então eu quero que vocês recebam com muito carinho a Ingrid Soares! Seja bem-vinda, amiga! Eu tô muito feliz. Prazer estar aqui, uma honra. Eu tô muito feliz que você está aqui. Também. Obrigada. Eu sei que a gente tentou, né? Muitas vezes. Tentou. E saiu. Tentou. Sabe o filme do Shrek? Tão distante? Sim. Então, é isso. Mas glória a Deus. Amém, conseguimos. Conseguimos, estamos aqui. Uma vitória. Uma vitória. Amiga, eu tô muito feliz, muito obrigada por você ter aceitado. Deus falou muito no meu coração para falar sobre isso, né? Essa fase tão intensa. Eu como mãe e tendo adolescentes em casa e vendo, acompanhando como que você faz com o ministério da nossa igreja, né, de jovens. Então, Deus tocou meu coração e que bom que você topou, que você aceitou estar aqui comigo. Então, muito obrigada. Nada, calma dizer não. Então, para começar, amiga, eu queria que você falasse, né, para você, como é que foi essa fase da adolescência para você, como que foi ser adolescente, né, sobre essa fase de identidade e emoções que a gente vive na adolescência. Como é que foi a sua adolescência? Sim. A minha adolescência foi um período conturbado para mim. Eu fui criada na igreja desde pequenininha e eu lembro que mais ou menos com uns 12, 13 anos eu já comecei a me afastar porque eu queria ter outras experiências, como as minhas amigas, né, tinham experiências no mundo, vamos dizer assim, quem é cristão vai entender, mas foi um tempo em que eu brigava muito com a minha família, com a minha mãe, com meu pai, porque eu realmente queria me encontrar e não conseguia lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos. E eu tive uma experiência com Jesus quando eu tinha 16, 15 anos e foi um momento em que eu me encontrei, né? Então, ter a presença de Deus comigo me ajudou muito nesse processo. E depois, mais tarde, eu também encontrei a terapia sistêmica familiar, que hoje é o que eu trabalho, né? Sou psicóloga. E a terapia também me ajudou muito. Eu já era mais velha, eu tinha uns 18 anos, mas hoje a gente vai falar até um pouquinho sobre isso, né? Muitos psicólogos falam como a adolescência está se estendendo, né? Eu tenho até uma professora, que é a Ana, a Bispa Ana, né, para quem conhece, e ela fala que hoje a adolescência, até 30 anos, tem gente que ainda está no período da adolescência. É verdade. Que é a transição, né, entre a infância, né, para juventude, para a vida adulta. Então, é um período realmente de transição, de mudanças e realmente conturbado emocionalmente, vamos dizer assim, né? Entendi. E Deus ajuda a gente a passar por esse momento dentro da minha perspectiva de fé. Obrigada por compartilhar. Eu queria saber, amiga, de uma coisa. É normal o adolescente se sentir que não se encaixa em lugar nenhum? Porque lidando muito com adolescente, né? Eu vejo muito isso. Como que é isso? Isso é normal? Porque assim, quando é criança, quando é bebezinho, o bebezinho nasce, ele tá ali dentro da barriga da mãe, ele sai e a percepção dele é que ele é um só com aquela mãe. Então, Entendo. Tanto que é tão importante, né? A amamentação, aquele cuidado, Sim. ter um vínculo, porque aquela criança não consegue mais se ver como um ser individual. Ele acha que é um só ali. Então, à medida que ele vai crescendo, ele vai se percebendo como um ser individual. Entendi. A adolescência é esse período em que a autonomia está sendo desenvolvida na vida daquela pessoa. Então ela vai percebendo. Antes, os pais para a criança eram super-heróis, né? Tipo assim, meu pai, minha mãe, minha família, os cuidadores, são pessoas, né? E o adolescente, ele vai começando a perceber, peraí, mas não é bem assim, né? O meu pai não é perfeito. Então ele vai começando a se dissociar.
E aquela conexão que antes era muito mais forte com a família, o natural é que realmente ele vai se conectando mais com os amigos, com outros grupos. Que com os vive aquilo coiguais. que ele vive, gostam das mesmas coisas. Isso, porque ele tá se descobrindo, é um processo normal da autonomia e que muitas vezes vem com aquela rebeldia. O que é a rebeldia que a gente fala do adolescente? É ele tentando se desvincular da família. Entendi. Pra ter a autonomia dele, só que às Gente. vezes esse processo é conturbado, né? Gente, ninguém nunca me falou isso. Pois é isso que acontece. Meu Deus! Ninguém nunca me falou isso. Então às vezes o pai fica, ai meu filho, queria dormir comigo, queria abraçar e agora ele não quer nem que eu vá na porta da escola. Nossa, eu sou esse tipo de mãe. Nossa, eu sou É, o que é até anormal? Quando não tem nenhum tipo de desvinculação. E aí a pessoa tem até uma dificuldade de formar a família dela, de casar, de romper, não consegue sair da casa dos pais. Entendi. Aí é outro problema. É. Entendi. Você já falou pra mim, que benção, você já falou como é que foi sua adolescência. E eu queria falar, já que entrando nesse assunto dos pais, né, família e relacionamento, como que os pais podem, né, apoiar os filhos sem pressionar nessa adolescência, nessa fase? Como é que os pais devem fazer, então, né, já que começa esse, como você falou, o adolescente começa a querer se afastar um pouquinho da família e tal, como é que é pros pais? Eu recebo como mãe muitos aqui, pais, né? Eu recebo muitos pais assim, eu não sei o que eu faço com meu filho, ele só quer ficar dentro do quarto, ele não quer falar comigo. O que é perigoso também, né? É, sim, mas eu falo que é assim, quando é criança, é como se os pais estivessem ali com uma rédea, né, uma corda. Então, ele fala, ó, essa é a hora de comer, essa é a hora de dormir, essa é a hora de... Entendi. Essa é a roupa que você vai botar. Então, o pai tem um certo comando naquela criança, porque é uma criança. À medida que vai crescendo, eu vejo muitos pais querendo tratar o adolescente como tratavam quando era criança. Só que ele não é mais criança. Ele está no processo de autonomia dele. Então, um pai que vai mandar, você vai comer isso, você vai vestir isso, você só pode fazer isso, sufoca a autonomia daquele adolescente. Então, é como se aquela corda que antes era rígida, agora é um elástico. Entendi. Então, você vai deixar ele ir mais. Mas, ao mesmo tempo, não significa que você não vai dar limite nenhum, porque o adolescente precisa de limite. Então, é um limite, mas agora é mais flexível. Não é tipo assim, você não vai porque não. Porque eu não quero. Por que não? Com criança, às vezes, faz assim, né? É, né? Por que não, meu filho? Você Ou então tem que porque eu tô mandando. Eu tô mandando. Que eu o mando em adolescente você. não funciona mais assim. Não, mas por que não? Por quê? É. Então, é um tempo de conversar mais, de explicar mais, de ouvi-lo também, os argumentos. Então, é uma flexibilidade. Entendo. Você deixa aí, mas também tem um limite. Então, posso sair com os meus amigos? Pode, mas a hora de chegar em casa é tal hora. Posso escolher isso? Pode, mas dentro dessas opções. Então, é um tempo assim, é muito sutil, muito delicado, não tem como botar numa caixa. Mas eu gosto dessa analogia. Antes, com a criança é uma corda rígida. Com o adolescente, agora é um elástico. Você não tem como tratar mais da mesma forma. Entendo. Porque ele precisa da autonomia dele, também tomar as decisões dele, mas dentro de um limite. Eu vejo pais também que, então também não quero mais saber, faz o que você quiser e deixa solto. Mas não é dessa forma. Meu Deus. Tem limite também, né? Você mora na minha casa, eu pago suas contas, você come da minha comida, eu sou sua mãe. Eu sigo um cara que ele fala pro filho dele, você mora no meu bolso. Eu amo. Tem limites, né? Então Entendi. É um equilíbrio. Nossa, maravilhoso isso que você trouxe. E aí, foi o que você falou, né? Sobre o diálogo. O que mais atrapalha o diálogo, então, entre os pais? É o quê? A forma ríspida demais dos pais? O que você acha que mais atrapalha? O diálogo. Eu acredito que é a falta de autonomia de ambos, e principalmente dos pais. Assim, não é culpando os pais, a gente não deve trazer culpa, mas muitas vezes a gente acaba repetindo padrões que a gente aprende que são destrutivos dentro da nossa família. É verdade. Então, às vezes um pai cobra excessivamente um filho porque foi excessivamente cobrado. Ou é liberal excessivamente com o filho porque viveu também assim com a família. Entendi. Então, esses padrões destrutivos, esse pai, às vezes, que não cuida do seu emocional e acaba depositando no filho, eu já vi muito assim também. Ai, meu filho, mas você vai sair, vai me deixar sozinho em casa? Você vai fazer isso, vai me deixar aqui sozinho? E, gente, quando ele casar, sair de casa, você vai ter que lidar consigo.
Nossa, é muito do filme que a gente viu semana passada, né? Aquele Uhum. filme da mãe falando pro filho, canta pra mim. Exatamente. O que é? É uma dificuldade emocional, uma mãe dependente emocionalmente Do filho. Entendi. Então o filho ou vai surtar, vai tentar se desvencilhar de qualquer forma daquela família, porque a família sufoca ele, né? Ou ela vai criar um filho adoecido que não vai conseguir lidar com nada na vida. Então aí vem a crise de ansiedade, vem a depressão, vem os distúrbios. Por quê? Porque o sistema da família ficou disfuncional. Então a melhor coisa para um pai, eu tô tendo muito desafio com meu filho, vai pra terapia. Vai ter as suas questões emocionais. O que tá batendo com o seu filho, que tá indo no teu limite? Às vezes é uma coisa que você não resolveu lá com a sua família de origem. Nossa, sim. Meu Deus. O problema não é ele, não. Verdade, que incrível isso que você tá falando. Obrigada. E qual é o papel da família, dos pais, nessa fase da adolescência? Eu acho que é principalmente dar apoio e treiná-lo para a sua autonomia. Entendi. Então, assim, a minha mãe é uma bênção, amo muito a minha mãe. Mas algo que eu falo com ela, mãe, você não me treinou para arrumar uma casa. Isso é importante. A minha mãe não me treinou pra fazer comida. E aí quando eu tive que... Eu fui mãe na adolescência. Então quando eu tive que me virar, já, né, precocemente, vivendo uma vida de adulto precoce, não sabia fazer nada. Isso. Entendeu? Então minha mãe nesse nível, ela não me deu alguns limites, né? Então ela fazia tudo pra mim, ela queria fazer tudo pra mim. Então de alguma forma, quando eu fui pra vida e eu tive que me virar sozinha, pra mim foi muito difícil. Eu tive que trabalhar muito a minha autonomia. Entendi. Então, os pais, eles têm que pensar assim, eu preciso treinar o meu filho para ele ser independente de mim. Eu preciso treinar o meu filho para ter também o suporte emocional, porque ele é um adolescente, ele ainda não é um adulto. Então, eu tenho que apoiá-lo, eu tenho que ouvi-lo. E eu vejo muitos pais assim, mas meu filho tá chorando, tá irritado, tá brigando. Às vezes, ele só quer que você escute ele. Sim, é verdade. Ele não quer que você dê uma solução. Porque ele tá aprendendo a lidar com as emoções. Eu tô com muita raiva. Pois é, meu filho. Aí o que os pais geralmente falam? Você não pode sentir raiva, você não pode chorar, você não pode fazer isso, não pode... Meu filho, eu entendo que você tá com raiva. Vamos pensar de uma forma de você expressar essa raiva sem bater, sem denegrir, sem xingar? Eu entendo que você tá com raiva. Você quer um abraço? Nossa, sim. Isso faz tanta diferença, né? Totalmente. O pai tem que entender, eu sou hierarquia acima, eu sou autoridade. Não posso me igualar ao meu filho. E com isso você acaba ganhando ali o carinho, o afeto da criança que tá tentando se afastar, como você falou nisso, que nessa fase começa a querer se afastar. Dessa forma você acaba trazendo pra si, pra perto de casa, que é muito importante. Se você né? dá esse espaço e se mostra como um apoio, você tem que ser aquela pessoa assim, qualquer problema que o meu filho tiver, eu vou apoiá-lo. Ele tá comigo, né? Ele tem um lugar, um porto seguro. Ele se sente pertencido, no caso. Eu preciso ser um porto seguro pro meu filho. Eu acho que isso é muito importante. Nossa, sim. Nossa, que lindo. Obrigada. E dando continuidade aqui, falar sobre o que a gente vive, né? Sobre a fé na adolescência. Você já falou que Jesus te ajudou nessa fase e tal, e que foi bom. Mas qual é a importância de ter uma referência espiritual nessa fase da adolescência? Porque eu vejo muito os movimentos que a gente faz com nossos adolescentes na igreja, e eu lembro que na minha adolescência eu não tive isso. Também sempre fui criada na igreja, também cresci, mas eu vejo hoje, eu falo pra eles, cara, vocês têm um privilégio tão grande de ter pessoas que acreditam, que insistem, sabe, que apresentam Jesus pra vocês e que insistem em vocês. Eu não tive isso na minha adolescência, então qual é essa importância de ter essa referência? Muito importante. Assim, infelizmente, muitas vezes na nossa família nós não temos bons referenciais de vida com Deus, de casamento, É verdade. de criação de filhos, de relacionamentos. É verdade. E quando a gente chega na igreja, muitas vezes a gente pode ter essas referências que infelizmente a gente não conseguiu ter na nossa família. E a igreja é o quê? Uma família espiritual. Então Deus nos dá a oportunidade da gente ter uma nova visão sobre o que é família, sobre o que é se relacionar de acordo com a palavra de Deus, né? Então a família nos dá muita bagagem positiva, muita coisa boa a gente aprende com ela, mas tem muita coisa ruim também. Então quando a gente tem esse referencial
da palavra de Deus, isso nos ajuda a entender. Isso aqui da minha família de origem eu quero pra mim. Mas isso aqui não tá coerente com o que Deus diz que é bom. Então isso aqui eu não quero. Eu vou pegar outro referencial pra mim. Então, pra mim, por exemplo, foi muito importante eu entender, né? Infelizmente, os casamentos que eu tinha presenciado na minha família não foram bons. E chegar na igreja e entender assim, nossa, tem como, existe essa possibilidade, é diferente. Né? Então é muito importante a igreja, esse acolhimento, que às vezes a gente não recebe na nossa família de origem, mas pode receber na igreja. Você disse que se converteu com 16 anos, que foi quando você teve uma experiência com Jesus? Isso. Tinha 15, 16. 15 para 16, e desde então você seguiu esse caminho e Jesus foi te ajudando, você falou no início. Que bênção. E como é pra você ser líder de adolescente? Que também eu acho que é outro desafio, né? A gente vai ter, já emenda uma coisa na outra. Como que é pra você ser líder de adolescente e qual é o maior desafio pra você sendo líder de adolescente, que é essa fase linda que a gente tá falando aqui? Eu vou ser sincera, eu acho mais fácil liderar adolescente do que adulto. Muito mais. Porque você também é sistêmica, então lida muito com adultos no consultório. Eu gosto. Eu acho que eu me vejo neles, e sendo muito sincera, né? Nossa, sim. Porque eu fui uma adolescente que também não, quando cheguei na igreja, não tinha algo pra mim, né? Depois teve a Arena Jovem, que eram pessoas mais velhas. Então eu me senti muito perdida. E eu acho que criar esse lugar em que o adolescente pode chegar sem se sentir julgado, se sentindo acolhido, falando a linguagem deles. Isso é muito importante. Acreditando neles, porque as pessoas... Isso é muito importante. Ficam assim, o adolescente ele não é criança, então eles falam assim, você já cresceu, você tem que fazer isso, aquilo, você não é mais criança, mas ele também não é adulto. Não é adulto. Você tá achando o quê? Você não é adulto não, o que você tá achando querendo fazer isso aqui? Então Exato. você fica no limbo. Tipo assim, ok, não sou criança, tem que ter responsabilidade, mas também não posso ser adulto, ter os privilégios de adulto. Então, que nem são tão privilégios assim. Né? Reconhecimento adulto, né? Então eu acho que às vezes o adolescente ele é muito deixado de lado e é uma fase extremamente decisiva para a vida. Tá formando ali a identidade, a autonomia. Então eu acho que é uma fase maravilhosa. E a criança e o adolescente são muito mais suscetíveis para ter um encontro com Deus. Porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais calejado, fica ficando mais duro, sabe? A gente acaba perdendo muito essa essência. Porque lidando muito com criança também, a criança, ela é muito pura, sabe? Ela é muito sincera, sabe? Eu tava fazendo colônia e a menina falava assim pra mim todo dia, tia, eu te amo muito. A garota me conheceu uma semana, no primeiro dia que me conheceu, ela, tia, eu amo muito você. Ela falava assim pra mim, e ela, intensa, e ela falava verdade. Tia, quando acabar a colônia, eu vou chorar horrores. Tia, eu gosto muito de você, você é a melhor tia. Então, tipo assim, cara, como que uma criança que não tem um convívio comigo, tipo assim, ela não me conhece, sabe? Eu não dou aula na escola dela, eu tava lá só prestando um serviço, fazendo colônia de férias, tava ali pra fazer ela se divertir. E na primeira semana, no segundo dia da colônia, ela já falando que me amava. Então, quando a gente vira adulto, a gente acaba que perde isso, né? Então, foi como você falou. Tá desconfiado, né? Exato, entendeu? Porque isso vai muito dos traumas que você vai vivendo durante a vida. Chega na fase adulta, você tem aquela bagagem de traumas, de coisas que você viveu. Então você fica um pouco mais frio, né? Isso que você falou, eu compartilho muito disso. Porque eu amo estar com adolescentes também. Porque eu olho pra eles e eu me vejo. Tipo assim, eu me vejo muito neles, sabe? Eles são espontâneos, eles são alegres, animados, intensos. Eu sou muito intensa, então são intensos que nem a mim, sabe? E eu acho que isso que você falou faz todo sentido. E qual é o seu maior desafio? Eu acho que o maior desafio liderando adolescentes é porque exatamente por eles serem intensos, eles vêm com muita força, mas o desafio é o permanecer. Ai, sim. É entendeu? verdade. Então, assim, eles são intensos, então eles vêm e se quebrantam e tudo, mas eles têm um desafio de se manter constante, a disciplina, né? Que aí vem com a maturidade. Então, a gente ensina essa maturidade. E o outro desafio
é a conexão com os pais, com a família. Nossa, isso é muito. Porque um adolescente, quando a gente faz um evento, por exemplo, na igreja, vem pro evento. Minha mãe quer saber mais sobre isso, minha mãe não deixou, minha mãe tá meio assim. Então essa conexão não é só com ele, a gente tem que fazer uma conexão com os pais. Com os pais. E tem pais que realmente são muito abertos, outros nem tanto. Então, eu acho que esse é um desafio, né? Lidar com... Tipo, reunião de pais. Família, e tem baixa adesão. E eu entendo, é um desafio. Então, ganhar o adolescente é ganhar também a família. Você precisa ganhar a família também. É uma responsabilidade muito grande também, né? Também trabalho com adolescente, então a gente leva pra viajar e tal. Então, aquela família tá depositando o bem precioso dele na mão da empresa que eu trabalho. Então, é uma responsabilidade minha zelar pelo cuidado e o bem-estar daquela criança, daquele adolescente, sabe? Então, isso é uma responsabilidade muito grande que requer confiança dos pais também. Então, não é só porque é igreja, tá indo pra igreja que não requer essa resposta. Eu vejo muito isso em vocês, seus líderes, sobre o cuidado de quando vai embora, questão de horário, essas coisas. Eu vejo muito esse cuidado, porque esse é uma responsabilidade mesmo muito grande. Recentemente a gente foi para São Paulo, então levamos adolescentes, então assim, eu nem faço parte desse ministério, mas assim, eu tava ali... me ajudou a cuidar. É porque já é tão natural pra mim também, é uma coisa que eu já faço, né? Sim. Tá em prol do meu trabalho, é uma coisa que eu já faço, já é natural. Mas é porque eu entendo esse senso de responsabilidade de estar com o filho de outras pessoas, sabe? Então eu consigo compreender. Nossa, eu amei. E a gente já tá finalizando e eu queria... fazer 2 perguntinhas pra você, pra gente poder encerrar. Como que um adolescente pode começar, né, a identificar os seus dons, sabe? Como é que eles podem começar a se identificar com isso? Mesmo com tantas inseguranças, né? É possível começar a servir a Deus desde cedo? Claro, com certeza. Eu acho que a gente precisa dar oportunidade desde criança para eles servirem. Porque você só descobre qual é seu dom servindo. Se você não serve, você nunca vai saber qual é seu dom. Então, você precisa acreditar neles. O que eles precisam é de alguém que acredite neles. Então, o que mudou muito a minha vida quando eu me converti, entreguei minha vida para Jesus? Acreditaram em mim. Quando eu cheguei na igreja, acreditaram que você vai ser uma líder de célula, você vai ser uma ministra de louvor, Eu não acreditava em mim, porque eu tinha tantas inseguranças dentro de mim, mas outra pessoa acreditou em mim e aquilo fez toda a diferença. Então eu quero fazer a mesma coisa com eles. Então eu acredito, você vai lá, você vai pregar, você vai falar, você vai orar, você vai servir, vai ser muito bom e Deus vai te usar. Então eles precisam de alguém que acredite neles. Então eu acho que para que a pessoa descubra o seu dom, ela precisa servir. E para ela servir a igreja precisa dar oportunidade. E eu vejo que as igrejas nesse tempo têm aberto os olhos para os adolescentes, em específico. A gente vê movimentos focados em adolescência em várias igrejas surgindo e crescendo, porque a igreja tem começado a despertar e perceber que é uma idade que nós estamos perdendo pessoas, porque não damos a devida importância. É verdade. Então, precisamos olhar para os adolescentes e acreditar neles e dar oportunidade para eles servirem. Sim, uma das coisas que eu falei no meu episódio com a Isa foi que a gente falou sobre rivalidade feminina e que começa na primeira infância. Essa questão de rivalidade começa na primeira infância. Então começa ali na primeira infância e aquilo ali vai crescendo, já chega na adolescência e tudo mais. E quando você vira adulto, você já tem um adulto totalmente traumatizado, um adulto que realmente não acredita em nada, em Deus, sabe? Um adulto que não conquistou algo. Porque é o que você falou, eu acho que talvez seja isso que falta na nossa geração, pessoas que acreditem. Isso. Sabe? Pessoas que acreditem naquele adolescente, naquela criança, que incentivem. Deus tem falado muito comigo sobre as pessoas que estão à minha volta. Então é muito isso, sabe? Sobre as pessoas que estão caminhando com aquelas crianças e no que elas podem ser úteis para incentivar aquela criança no sonho que ela quer crescer e ministerialmente falando. Nossa, eu amei nossa conversa. Muito obrigada. E para finalizar, eu quero dar vocês 2 conselhos, tá? Você vai olhar ali pra nossa câmera e você vai dizer
Qual o conselho que você deixaria para os adolescentes que estão te ouvindo agora? O que você falaria para os nossos adolescentes? E para os pais, os líderes que caminham com adolescentes. Acho que principalmente os pais, os responsáveis. Eu como mãe e entrando nessa fase de pré-adolescência, né? Isso é uma coisa que eu tenho buscado muito. Eu tenho lido livros, eu tenho buscado muito terapia, tudo que eu puder pra aprender, porque realmente eu cheguei numa fase tipo assim, cara, eu não sei lidar com isso aqui, eu não vou saber fazer. Uma coisa que uma amiga psicóloga falou pra mim é o seguinte: você precisa parar de olhar pra sua filha como aquela menininha, ela não existe mais. Nossa, aquilo doeu! Isso eu acho que é um luto. É o luto da infância. Aquilo doeu quando ela fez pra mim. Você precisa parar de olhar pra sua filha dessa forma. Porque pros pais, os nossos filhos vão ser sempre os nossos bebês. Vão ser pra sempre. Mas é verdade. É verdade. Sabe? Uma coisa que você falou pra mim uma vez também. Você precisa ser mãe da sua filha. Eu nunca esqueci isso. Eu mudei muito, tá? Que bom. Olha, Deus ajudou você. Ajudou. Eu mudei muito. Eu mudei muito. Hoje eu posso falar, cara, não, eu sou a mãe dela. E ela também entendeu isso, sabe? Então foram duas coisas que me marcaram muito, como mãe falando. Então qual é o conselho que você pode deixar para os pais e para os adolescentes? Tá. Vou falar primeiro para os pais, então. Eu acho que o melhor conselho que eu poderia dar para você, pai, mãe de adolescente, é olhar para você, para sua vida emocional, como você está. Então, quando você cuida de você, não vive em função do seu filho, do seu trabalho, do seu casamento, quando você vive para você, você já ajuda muito seu filho. Se você se torna uma pessoa saudável emocionalmente, você já vai ajudar muito seu filho a ser saudável emocionalmente, porque você não vai depender emocionalmente dele. E a hierarquia dentro da família. O pai e a mãe têm que entender, eu sou autoridade na vida do meu filho, né? Então, às vezes, a relação fica muito sem hierarquia, trata como irmão, minha filha é minha melhor amiga. Tá, ela pode ser sua amiga, mas você não pode deixar de ser mãe dela para ser melhor amiga dela. E muitas vezes ser mãe, você não vai conseguir ser melhor amiga da tua filha, ela não vai gostar de receber limite, de ouvir não. Sim. Então, acho que assim, os pais, eles têm que amadurecer emocionalmente e assumir o papel deles de pais. E agora, um conselho pro lado espiritual. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho é permitir que ele, facilitar que ele tenha um encontro dele com Jesus. Então, talvez, você está me ouvindo ser cristão, ensinar a Bíblia para o seu filho, ler a Bíblia com o seu filho, ensinar ele a orar, ensinar ele a ler a Bíblia, isso é muito importante. E permitir, facilitar que ele tenha esse encontro com Deus na igreja, ter os amigos, não querer brigar com ele se ele não quer ficar tão grudado com você. Isso faz parte, treinar o seu filho para ser uma pessoa autônoma, tanto espiritualmente como emocionalmente também. Você tem que treinar ele, tem que pensar assim, eu vou treinar o meu filho para ser um bom marido, para ser uma pessoa autônoma, para ser um bom trabalhador. Eu vou treinar meu filho para não depender de mim. E eu vou treinar minha filha para não depender de mim. Isso é muito importante. Então eu vou ter que cuidar de mim, porque quando ele for embora eu tenho que ficar bem sozinho também. Eu e meu marido, eu sozinho. Então esse é o primeiro conselho que eu dou para os pais, tá? O conselho agora que eu dou para os adolescentes. Você é adolescente, tem enfrentado alguma situação difícil emocionalmente, ou difícil com Deus, eu queria dizer para você, você não é o problema, tá? Você não é o problemático, você não é o peso, você não é aquilo que estragou tudo, não. Se hoje você passa por alguma questão emocional, é porque dentro do seu sistema familiar houve uma disfunção. Não tem culpados. O seu sistema familiar tem uma disfunção e você começou a ter um sintoma. Então, você pedir ajuda, mãe, pai, eu queria muito na terapia, eu queria muito ter um acompanhamento emocional. Você não precisa engolir choro, você não precisa sofrer sozinho, né? Por mais difícil que a sua família possa ser, você tem que abrir, você tem que falar como você se sente, você tem que pedir ajuda, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que é uma coisa principal. Você não tem responsabilidade por salvar sua família, por cuidar dos seus pais, por resolver o problema do mundo, não tem.
Então, você está num momento que você está aprendendo a lidar com as suas emoções, a terapia te ajuda muito e Deus também te ajuda. Dentro da minha perspectiva cristã, como somos cristãos aqui. Quando você tem uma experiência com Deus, que é o seu Criador, você consegue encontrar a sua identidade. Porque ninguém melhor do que o seu Criador para te dizer quem você é. Então talvez você ouviu até da sua própria família coisas muito difíceis. Você ficou com raiva dos seus pais, mas eles só fizeram com você o que eles receberam, o que fizeram com eles. Então a melhor coisa que você pode fazer é se aproxime do Senhor, se aproxima do seu Criador, do seu Pai perfeito, que vai te dizer quem você é, a sua verdadeira identidade. E não carregue o peso do mundo. Você está precisando de ajuda emocional, peça, conversa com sua família, não tem nada de errado e você não é o problema. Já te adianto isso. Vão falar que você é o problema, você não, viu? Então acho que é isso. E venha pro Arena Team, que eu vou amar te abraçar, te receber e pular contigo, e a gente conversar, trocar ideia, chorar junto, rir junto. Vou amar. Nossa, muito obrigada. Eu tô muito emocionada. Ai, meu Deus. De verdade. Eu sou uma manteiga, olha eu chorando. Tô muito emocionada porque foi muito bonito isso que você falou pros pais, pros adolescentes. Muito bonito, muito bonito. Muito obrigada. Tô muito feliz que você tá aqui, que você falou tudo isso. Muito obrigada por compartilhar. Muito obrigada. Eu amei muito. Obrigada. Ai, eu amei. Obrigada. Pela oportunidade. Muito obrigada. Corta aí, Caio, pra me recompor. Belas, eu tava anunciando aí que eu teria uma coisa especial, uma surpresinha. Eu tava doida pra falar isso pra vocês. Quando eu pensei nesse tema de adolescência, que o Senhor falou comigo, né, perguntando pra Deus qual seria o próximo tema, do que falar, Ele me trouxe uma ideia. A gente falou sobre adolescente, conversamos sobre como lidar nessa fase, mas nada melhor e mais justo do que a gente ouvir quem vive isso, né? Deus fala muito isso comigo. Eu não sou mais adolescente. Então eu convidei adolescentes maravilhosas, divas. Essa é a nova gíria delas. É diva pra lá, diva pra cá. Eu amo, amei. Então eu convidei as divas pra estar com a gente e falar um pouquinho como elas se sentem. Então recebam com muito carinho a Sofia e a Ana Vitória. Sejam muito bem-vindas ao Isa e as Belas, tá? Eu fiz Isa e as Belas porque antes eu não sabia que tinha esse negócio de diva. Agora eu sei que tem. Virou sua gíria. Entendeu? Isa e as Belas é a minha gíria. Eu peguei emprestadinho aqui a diva de vocês. Meninas, estou muito feliz que vocês estão aqui com a gente, participando desse episódio muito especial mesmo. E como eu falei, né? Eu quero muito ouvir vocês. Como que é pra vocês serem adolescentes nessa geração? A gente sabe que existe ansiedade, depressão. Eu sei que às vezes uma palavra, que às vezes um familiar fala, às vezes é uma coisa que eu falei pra minha filha, inconscientemente magoou ela horrores. Fez com que ela tivesse uma crise de ansiedade sem que eu saiba. Isso acontece também, sabe? Então, esse misto de emoções e tal. Então, como que é pra vocês serem adolescentes? O que vocês acham que é mais desafiador nessa fase? Pra mim, o mais desafiador é lidar com as emoções, literalmente, porque tá tudo muito à flor da pele, sentimentos, então é uma emoção muito grande. Então, numa hora você tá feliz, na outra você tá triste, e aí vira aquilo uma bola de neve, e se a gente não se cuidar, às vezes também se escutar, a gente acaba não sabendo lidar com esse sentimento. O que tá acontecendo muito hoje em dia é isso, que a gente não tá sabendo lidar com os nossos sentimentos. Entendi, eu esqueci até de perguntar. Quantos anos você tem? Vocês têm quantos anos? Eu tenho 15. E você? Eu tenho 15 também. Ai, 15! Gente, eu com 15 anos eu tava grávida da minha filha. Então, assim, a adolescência pra mim já foi a fase adulta. Então, eu entendo. Eu entendo. E pra você, Vi, como é que é? Bom, pra mim, é mais ou menos o que a Sofia falou também. E, tipo assim, a geração de hoje em dia
tá muito à flor da pele, realmente. Então, tipo, em casa, como exemplo, quando os nossos pais falam alguma coisa, pode virar o nosso dia de ponta cabeça. A gente pode estar num dia maravilhoso, mas se os nossos pais falarem uma coisa que nos chateia, vai, tipo, ficar horrível. O dia vai mudar totalmente. Já traz aquela bomba atômica, bum. Exatamente. Entendi. E o que vocês veem nas escolas, como que é também, né, esse desafio para vocês estarem lidando com pessoas da comunidade? Como é que é essa questão de, no colégio, na sala de aula, como é que é isso? Então, aqui no primeiro ano do ensino médio, né? Então as pessoas são muito, às vezes, tem pessoas mais velhas do que eu na minha sala. Então, muitas vezes eu vejo pessoas diferentes de mim. Então, eu preciso também aprender a lidar com isso, aprender a lidar com pessoas diferentes do meu jeito. E também tomar cuidado com o que eu falo também, porque muitas das vezes as pessoas nos machucam, mas muitas vezes a gente também machuca as pessoas. Então, isso é algo que eu preciso também aprender a lidar muito com isso. E lidar, sabe, as pessoas às vezes, uma briga, aí a gente fica chateado. Como é que é? Quando tem briga? Quando tem briga, então, na minha escola de manhã, eu estudo de manhã no primeiro ano do ensino médio, não houve briga ainda assim que eu mas tipo assim, às vezes tem uma discussão ali, uma discussão aqui, e eu sou representante de turma, né? Caraca! Então, eu tipo assim, fico... Aí também as pessoas ficam falando assim, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Aí às vezes eu me estouro assim, aí às vezes a pessoa fala assim, você foi muito grossa. Aí eu falo assim, desculpa, mas vocês também estão sendo, tipo assim... Ficam pressionando, né? Pressionando, então é algo muito complicado. Entendi. E pra você, Vi? É realmente muito complicado. E o que a gente vê, assim, tipo, o que eu vejo na minha escola, por exemplo, tinha muita briga, mas o que eu vejo é muita rivalidade, sabe? Muita rivalidade, as meninas lá não se gostam. Gente, sim. Muita rivalidade. E normalmente a rivalidade das meninas são por causa de namorado, alguma coisa assim. É sempre por causa disso. É sempre uma fase, né, que eu percebendo muito isso, é uma fase em que as pessoas, essa fase dessas meninas, essa idade, elas têm uma necessidade de serem vistas. Exatamente. Como é tipo uma carência, sabe? Uma carência por serem vistas, uma vontade, assim, de ser mais, né? De ser vista como aquela pessoa que humilha todo mundo, sabe? As pessoas veem isso, as meninas, as meninas veem isso como uma coisa super fama, sabe? Acham que ser, né, mal educada é como ser sincera, né? Exatamente. Ser grossa é como, eu sou a sincerona. Mas muitas das vezes não, às vezes a sinceridade não tem nada a ver com grosseria, com mal educação. Sim. E hoje em dia, falar nessa pauta de querer ser vista, muitas das vezes as meninas estão se esquecendo de se ver primeiro e para mostrar muitas vezes o que elas nem são. Foi algo que eu vivi muito com uma amizade, que ela queria ser, uma coisa ela era pra mim, depois uma coisa era pra outra pessoa. E é algo que complica muito, ver as meninas querendo se sexualizar, crescer antes do tempo, pra ser vista, ser aceita por um grupo, né? E também o que acontece muito, não só com as meninas, claro, mas é essa vontade de querer ser outra pessoa, como a Sofia falou. Não só, tipo, em meninas, quero ser outra pessoa na frente de um menino, mas eu sou outra pessoa totalmente diferente em casa. Não, eu vivi isso, de querer ser uma pessoa pra gostarem de mim, pra ser aceita, sabe? Pra tentar me encaixar em um grupo. Isso acontece muito nas escolas hoje em dia. Eu tenho uma história muito engraçada, porque em 2023 eu era uma pessoa dentro de casa e de fora de casa era outra. Só que a minha mãe nunca... Aquele meme, de um dia. Mas o engraçado é que minha mãe no final sempre descobria, sempre. E aí, Mãe, né? Então, tipo assim, eu nunca consegui ter essa coisa, tipo, de em casa uma coisa. Eu tentava, mas eu não conseguia. E aí era pra ser aceita em um grupo. E aí um grupo, eu era uma coisa num grupo, no outro eu era outra. E assim, pra tentar ser aceita em todos. Ou seja, múltiplas personalidades, é isso? Exatamente, porque tipo assim, eu era uma coisa, porque às vezes eu andava com um grupo de pessoas mais novas, ou seja, eu era uma pessoa mais nova, ou seja, eu vinha a imaturidade e aí ficava, por exemplo, eu tinha 13 anos na época, aí eu ficava com algumas amigas de 12 anos, aí eu falava coisas, a Nina
infantilidade, ficava ali e não queria crescer com aquele grupo. Aí já no outro, eu era já mais assim, e assim ia. Tudo pra ser aceita. Sim. E tem uma pauta muito importante pra falar, que é sobre quando essa questão de aceitação, eu vi muito isso esse ano e isso me assustou um pouco. Sobre distúrbios alimentares causados por comentários de pessoas. Isso acontece demais. Né? Porque, Ana Vitória, essa roupa não ficou boa em você. Você tá com a barriguinha meio... Sendo que, caraca, a garota é linda. Entendeu? É maravilhosa. Mas por conta de um comentário, tipo, nossa, tem muita comida no seu prato. Sim, isso já muda Aquilo totalmente. ali já gera um caos na mente do adolescente, onde as pessoas estão deixando de comer. Isso vai muito mais das meninas. Elas estão deixando de se alimentar por conta de comentários de comparação de padrões. Mas somos diferentes uns dos outros, sabe? Como que é isso pra vocês? Em 2023, eu tive compulsão alimentar. Ou seja, eu me via de um jeito e às vezes eu querendo parar de comer o que eu tava comendo ali muito e eu piorava a situação. Então, tipo assim, eu não tive distúrbio alimentar, mas eu tive a compulsão alimentar. Que qualquer comentário que fazia, eu comia muito mais. Então, tipo assim, acontecia alguma coisa na minha vida, eu comia muito mais. Ou seja, eu tava muito ansiosa, e então eu comia e não parava. E tipo assim, às vezes as pessoas falavam assim, ai, você tá mais cheinha. Deu uma engordadinha, Deu uma hein, engordadinha. Sofia? E era algo que machucava muito, porque eu tava tentando parar de comer. E eu tava, por exemplo, às vezes eu ficava sem comer no almoço. Na janta, eu tava assim, e eu falava, meu Deus. E eu não tava sendo aceita, porque eles estavam falando, você tá gordinha ali. Mas na verdade era mais uma questão sua, então, interna? Sim. De você não aceitar. Eu não me aceitar. Tipo. Exatamente. Aí, tipo assim, eu tive a compulsão, e aí as pessoas ainda falando que eu engordei, porque eu realmente engordei. E aí eu falava, minha cabeça ficava assim, meu Deus, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer. Então, tipo assim, eu não me aceitava, muito mais do que as pessoas não me aceitavam. Ah, então era mais sobre você. Era mais sobre mim, porque muitas das vezes rola algum tipo de comentário, mas se você tiver a cabeça de quem você é, você consegue passar por cima daquilo tudo. Isso é muito Mas, importante. às vezes, muitas das vezes a gente não consegue. E escuta muito mais as pessoas do que a gente mesmo. E às vezes são pessoas da idade de vocês, né? Tipo, Sim. Eu já adultas. tenho outra visão, porque eu nunca passei por isso, sabe? Eu sempre fui uma menina que não ligava muito pro que as pessoas falavam de mim. Ah, eu também era Mas assim. eu vi acontecer com uma amiga muito próxima minha. Ela se sentia, não é só sobre ela se sentia, mas falavam sobre ela, sobre o corpo dela, chamavam ela de gorda, falavam que ela estava comendo muito e muito mais pesado, sabe? Uhum. E depois que começaram a falar isso, ela fingia que não estava acontecendo nada, ela ria, o que acontece muito. Quando alguma pessoa fala hoje em dia, você tá gordinha, você pega e você ri, sabe? Pra fingir que aquilo não te afetou, mas na verdade afetou ela, afetou muito. Ela foi parar no hospital, ela ficou internada por causa de comentários alheios, sabe? Então, influencia muito na adolescência, porque tá em descoberta, sabe? Continuando, né, eu tava falando sobre a sexualidade, isso afeta muito também quando as pessoas não sabem a identidade delas, sabe? Quando elas não sabem o que elas querem ser, de profissão também, quando elas não sabem quem elas são, afeta muito, sabe? Entendi. Aí você estava comentando sobre comentários que fazem sobre a sua roupa, como a parte de Isso. se sentir. Sim, foi Já aconteceu com você? Comigo já, mas foi dentro da minha família mesmo, Entendi. sabe? Eu sempre gostei muito de vestir blusas mais longas. Mais larguinhas, Isso. né? E aí ficavam falando que eu tava me vestindo igual homem, sabe? Então isso acontece muito. E aí quando você se veste com uma roupa mais menininha, podem começar a falar que você tá se vestindo como eu posso dizer? Como aquelas garotas que querem chamar a atenção, sabe? Entendi. Isso acontece muito. Isso também é muito ruim, né? Péssimo. Sim, eu imagino. Também já aconteceu isso comigo. Uma outra curiosidade que eu tenho é sobre como vocês lidam na escola, como que é no colégio, vocês sendo cristãs e adolescentes. Eu acho que a gente tem a gente tem dois parênteses aí gigantescos, porque é adolescência e ser cristão é você acreditar e você
confiar naquilo que você acredita. Você vai firme naquilo. Eu acredito em Jesus, que ele morreu por mim, e seguir a Cristo, né? A gente comentou sobre isso aqui, Ingrid falou sobre a constância. Como que é pra vocês isso? Como que é essa questão da espiritualidade no colégio? Então, eu acho que a palavra resumindo tudo isso é posicionamento. Você precisa se Nossa! posicionar muito. Como é que vocês falam? Uou! Se posicionar, porque muitas das vezes vão julgar você por você estar renunciando a algo que parece besteira. E muitas das vezes vão te chamar de chata porque você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Aí eu sou conhecida por... a minha frase famosa na escola é: eu posso tudo, mas nem tudo me convém. As minhas amigas já até decoraram isso. Porque muitas das vezes eu falo, gente, eu só não quero fazer isso. Às vezes não é só, eu não posso. É que eu não quero fazer. Às vezes é muito mais, já é o natural, eu não quero fazer mais. Muitas das vezes eu acho uma coisa que não tem a ver comigo e que eu não vou fazer. Porque não convém com a minha identidade de filha amada. Quando você também vê a sua identidade, você lembra de quem você é filha, você se posiciona muito mais. Você se posiciona muito mais de certas coisas. Porque quando eu entendi que eu sou filha amada, eu sou escolhida, e aí eu entendi que eu preciso me posicionar em certas coisas, em certos tipos de conversa, em certos tipos de amizades. E é isso que a gente vai fazendo e seguindo. Mas é muito difícil você ser cristã na escola ao mesmo tempo. Imagino. Muitas renúncias. Às vezes você tem que fingir que não tá escutando pra não levar pro coração e nem ficar lembrando muito daquilo. É pedir perdão do Porque cada coisa que a gente escuta em roda de conversas, e então a gente vai seguindo assim, pelo menos eu vou. Nossa, eu amei o que você falou, porque tipo assim, você falou sobre posicionamento, então você se posiciona porque você sabe quem você é, e isso faz com que você não queira ser uma pessoa que chame atenção para se fazer pertencida a certos tipos de grupos, né? Sim, Ela já se sente pertencida. Porque, tipo assim, certos tipos de brincadeiras que eu não me convém, porque tem muitos tipos de brincadeiras, tipo assim, fulaninha é isso, fulaninha é aquilo. Até mesmo comentários maldosos sobre outras pessoas. Eu tava falando com a mãe isso ontem, falei, mãe, cada comentário que eu escuto fazendo de certa pessoa do lado da sala, que eu fico incomodada por, assim, às vezes eu falo, gente, vamos parar, vamos... Aí teve uma vez na escola que colaram uma coisa assim nas costas da menina, e uma coisa que eu me senti muito incomodada foi que eu não levantei e tirei. Porque algo me paralisou e eu falei, meu Deus, por que eu não fiz aquilo? E aí a gente também tem essa cobrança de por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo. Então isso também dói também, é muito difícil essa parte. Nossa, achei muito bonito você compartilhar isso, Sofia, porque isso também mostra que você é um ser humano normal como qualquer outro, né? E que isso também acontece. Nossa, muito lindo, obrigada. Pra você, Vi, como é que é? Bom, a escola se torna um campo missionário muito grande para um adolescente cristão. Porque tem isso de falarem coisas sobre você. E uma coisa que eu já ouvi muito é, nossa, na igreja você não tem liberdade, você não pode viver, sabe? Você é como se você fosse escravo daquilo. Mas na verdade, nós somos sim libertos, nós somos libertos por um sangue, sabe? Que nos cura, que nos lava. E a gente tem que fazer com que as pessoas entendam isso, mas também temos que abraçar as pessoas, sabe? Nossa, porque sim. não é só sobre a gente chegar lá e falar, nossa, Jesus te ama e vamos lá pro Ariana Team, vamos lá, Nossa, que lindo. sabe? Vamos lá pra igreja também acolher, sabe? Você tem que acolher uma pessoa pra fazer ela se sentir pertencida primeiro por nós, pra depois se sentir pertencida por Cristo. Porque tem muito problema de identidade nas pessoas hoje em dia. Então, elas não entendem que elas também podem ser acolhidas, sabe? Elas se sentem sozinhas. Então a gente tem que mostrar muito esse lado de que elas não estão sozinhas, que a gente tá do lado delas e que o Senhor também tá do lado delas. Que vocês são gente igual a elas. Exatamente. Divas, amei nosso papinho. Muito obrigada por participarem. E eu tenho uma última perguntinha pra vocês pra gente finalizar, tá? Como que é a relação com os pais de vocês? Né? Antes de conhecer Jesus, depois de conhecer Jesus, como é que é? Fala pra mim. Então, antes de conhecer Jesus, eu brigava muito com a mãe, muito mesmo. Então a confiança acabava, o relacionamento ficou horrível. E aí depois que eu conheci Jesus, realmente o relacionamento
ficou muito melhor, porque eu entendi o quão é importante a gente tá ali do lado da nossa mãe. Eu entendi que realmente é aquele papo de a mãe ser melhor amiga, porque antes não era. E hoje realmente a minha mãe é minha melhor amiga, eu conto tudo pra ela. E eu realmente tô ali com a minha mãe o tempo todo. Então eu acho que eu ter conhecido Jesus foi muito importante pra eu saber lidar com os meus relacionamentos, tanto de família, tanto com amigos. Foi muito importante pra mim. Mas vem cá, você falou que sobre sua mãe ser sua melhor amiga. Mas ela continua impondo os limites. Continua Com as certeza. regras. Porque você falou antes que... Você comentou antes que, minha mãe mandava fazer as coisas, não sei o que, pegava e eu ficava com raiva, não sei o que. E agora? Ela continua... Ela não mudou nada, Não, né, ela na não verdade. mudou, eu só entendi o lado dela De mãe. de mãe. E a entendi. gente dá aquela, porque tem hora que ela fala, Sofia, faz isso. E aí tem hora que eu falo assim, não precisa fazer, mas você precisa fazer. Por exemplo, tem dia que eu não faço um negócio. Ela fala, tudo bem, hoje. Mas tem outro dia que ela fala, não, você tem que fazer. Ela sabe pôr limites de situações. Por exemplo, eu não posso andar sozinha certa hora Da noite. Tem horário pra chegar em casa. É isso, ela continua pondo limite, mas hoje em dia ela confia muito mais em mim do que antes. Ela não confiava. Então você conquistou a confiança. Eu conquistei a confiança. E pra você, Vi, como é que é? A minha relação com a minha mãe era real muito difícil. A gente sempre brigava, sempre era assim, se alfinetando mesmo, sabe? Mas mudou muito quando eu entendi o honrar pai e mãe, sabe? Não é só eu obedecer, é também eu obedecer, sabe? Mas me atentar aos detalhes. A minha mãe, ela brigava muito comigo porque eu saía e eu não mandava mensagem quando eu chegava em lugar, eu não mandava mensagem quando eu estava no lugar, sabe? Então ela ficava muito chateada com isso. Então eu me atentei a isso, sabe? Eu mudei isso pra que ela ficasse confortável também, sabe? Eu busquei mudar isso e também busquei ser melhor do que eles, mas não em questão de falar que eles são ruins no que fazem, mas em questão de que o jeito como eles lidam com certas coisas, sabe? Eu aprendi a lidar e também aprendi a mudar isso, a romper esse limite, sabe? Entendi. Nossa, maravilhoso. Olha, eu amei! Muito bom, muito obrigada por vocês terem vindo. Ai, eu fiquei emocionada ouvindo elas. Que coisa linda. O que você achou, amiga? Sem palavras, né? Eu acredito muito na honra, assim. Nós, os pais, devem formar filhos melhores que eles, né? E os líderes devem formar pessoas melhores do que eles, líderes melhores. Eu tenho certeza que elas serão muito melhores, vão muito além. Amém. Coisa linda demais ouvi-las. Também acredito muito nisso. Eu fiquei muito feliz porque eu falei, cara, não faz sentido a gente falar sobre esse tema e não ter o adolescente ali pra falar como ele se sente, sabe? Então eu fiquei muito feliz de vocês estarem aqui. Eu espero de verdade que essa comunicação e tudo que a gente falou aqui possa impactar a vida dos adolescentes. Que eles possam, então você que é adolescente que tá me assistindo aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Os pais que assistiram, de verdade, foi de coração. Eu me emocionei. Eu me emocionei aqui. Porque é muito bonito ouvir tudo que a gente ouviu, conversar tudo que conversou. Não esqueçam de ativar o sininho, de se inscrever no meu canal. Comente o que vocês acharam. Manda mensagem no Instagram. O que vocês acharam, o que não acharam. O que vocês querem ver no próximo. Eu tô até pensando aqui em algumas ideias que eu não vou compartilhar agora, mas eu tô pensando aqui em umas ideias aqui porque eu gostei muito desse episódio. Então eu quero que vocês comentem tudo, digam pra mim o que vocês acharam, tá bom? Quero dizer que o Isa e as Belas, o seu canal de entretenimento, divertido, tudo de bom, voltou, tá? Gente, esse mês ainda vamos ter outro episódio, então fica ligado aí, tá bom? Alguma coisa final que vocês querem falar? Coisa do adolescentes? Sim, Jesus vale muito a pena viver pra Jesus, porque você que procura um lugar pra pertencer, Jesus é o lugar e é o sentimento de ser amado por alguém em voz alta, literalmente, porque ele morreu pela gente. Ai, que linda! Sim, eu acho que também o amor verdadeiro. Pode pensar que o amor verdadeiro é as amizades, mas o amor verdadeiro é Jesus. E você não tá sozinho, a gente tá aqui junto com você. Sempre que você precisar, você pode abrir esse canal da Izzy, pode ver qualquer coisa. E é isso. Sim, muito Aí, ó. obrigada. Sábados, 7
17 horas, na Rua General Pereira da Silva, 130. Daqui a pouco tem. Daqui a pouco tem. Nós esperamos você, queremos te dar um abraço, te conhecer. Ah, obrigada!